E se Deus não é por nós? E se Deus é o nosso inimigo? E aí? Esse Deus todo-poderoso, olhando para a nossa condição de pecadores e merecedores da condenação eterna, esse Deus todo-poderoso olhando para as trágicas consequências do pecado nas nossas vidas e na criação, e inclusive, irmãos, todo sofrimento no mundo é consequência do pecado original. Mas Paulo está mostrando para nós que Deus não ficou passivo diante dessa situação. Paulo está mostrando para nós que Deus nos amou e, cheio de compaixão, Ele tomou a decisão de entrar na história através do Senhor Jesus, e Ele colocou sobre si todo o peso de culpa pelos nossos pecados e falhas, e Ele recebeu a punição em nosso lugar. O que aconteceu na cruz foi o próprio Deus Filho tomando o nosso lugar e levando sobre si absolutamente todos os nossos erros e pecados, dos menores aos maiores. Sobre Cristo estava tudo quanto pesava contra nós. E veja, irmãos, quando o Senhor Jesus bradou na cruz, está consumado, Ele estava dizendo o seguinte: tudo foi pago. Aquele que crê em mim será declarado justo. Está pago. Aquele que confiar no que eu fiz será justificado, será absolvido de todas as acusações. E essa justificação do pecador só é possível porque Jesus, o Filho de Deus encarnado, pagou a nossa dívida. E presta atenção, querido, todo aquele que nessa vida ouvir essa mensagem, compreender essa mensagem e se render a Jesus como Deus encarnado que morreu em seu lugar, todo aquele que assim o fizer será salvo, será justificado, e não existe outra forma de ter acesso à salvação senão pela fé no Filho unigênito de Deus que se entregou por nós. Esse é o único jeito. Isso é justificação pela fé. Quando os nossos pecados são colocados sobre Cristo, a nossa culpa é colocada sobre Cristo, e Ele sofre a sentença no nosso lugar, e a justiça de Cristo é colocada sobre nós, e nós somos justificados, somos absolvidos. Agora, querido, a pergunta que eu lhe faço é: você é justificado diante de Deus? Você confia somente em Cristo para a sua salvação? Porque, meu irmão, se você confia na sua performance religiosa, se você confia nas suas boas obras, você está perdido. A única coisa que pode nos absolver no tribunal de Deus é a justiça de Cristo que nós obtemos pela fé. A Bíblia diz: pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é justificação. Agora presta atenção. Paulo apresenta aqui para nós dois benefícios da justificação pela fé. O primeiro benefício que ele nos apresenta aqui é a paz com Deus. Veja novamente o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a nossa situação antes da fé em Cristo era terrível. Nós não tínhamos paz com Deus, pelo contrário, nós éramos merecedores da punição eterna. Se você olhar nesse capítulo mesmo, no versículo 10, Paulo diz que antes nós éramos inimigos de Deus. E presta atenção numa coisa: quando o texto fala que éramos inimigos de Deus, o texto não está falando da nossa hostilidade contra Deus, mas da hostilidade de Deus contra eu e você, como pecadores que somos. Então veja, irmãos, a gente gosta de se lembrar de uma frase do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente gosta de se lembrar disso, mas a gente precisa fazer a seguinte reflexão: e se Deus não é por nós, amados irmãos? E se Deus é o nosso inimigo? E aí? Aí nós estamos perdidos, queridos. E essa é exatamente a situação de todo aquele que não está em Cristo, de todo aquele que não está em paz com Deus, de todo aquele que não foi justificado. Então veja, antes de Cristo éramos inimigos de Deus, mas uma vez que fomos justificados, agora nós temos paz com Deus.
Querido irmão, nós podemos deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que os nossos pecados foram perdoados e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos nos alegrar nas tribulações, porque nós temos paz com Deus, porque Deus é por nós, porque nós fomos justificados. Mas ainda falando de justificação, Paulo apresenta um segundo benefício, que é o acesso a Deus. Veja o versículo 2, Paulo diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Então veja, querido, essa palavra acesso, ela era usada para os reis, quando um rei dava o privilégio de alguém do povo chegar na sua presença. Então o termo acesso, nesse caso aqui, significa literalmente permissão para entrar na presença do rei, mediante o favor de outra pessoa. Isso significa, querido, que quando a sua fé está exatamente na pessoa e obra do Senhor Jesus, você tem acesso a Deus, não pelos seus méritos, mas pela graça, pelo favor de Cristo Jesus. Veja, a ideia aqui é de Jesus, depois do seu sofrimento, morte e ressurreição, depois que Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa justificação. Então imagina Jesus se levantando dos mortos e chegando na sala do trono de Deus e dizendo para Deus, com relação a nós, com relação a todos os crentes, Jesus dizendo para Deus: Pai, eles estão comigo, foi por eles que eu morri, que eu derramei o meu sangue. E aí, diante disso, o acesso a Deus é liberado para nós. Então, meu irmão, como um crente justificado, você tem acesso ao trono de Deus. Isso significa que você pode se achegar na presença de Deus e derramar o seu coração. Significa que você pode clamar a Deus para que Ele venha ao seu auxílio. Significa que você pode ter a certeza que Deus estará com você todos os dias da sua vida. Você tem acesso ao Pai por intermédio de Cristo.